Vamos começar agora a nossa quarta aula no software Lazarus, no programa Lazarus, né? Então vamos lá, estou entrando no Lazarus. Assim que eu entro no Lazarus, a primeira coisa que eu vou observar é se eu já tenho um projeto aberto. Então eu vou vir aqui em arquivo e vou, olha só, vou em fechar tudo. Então vou em fechar tudo. Pronto, eu fechei o projeto que estava aberto, tá? Não dá mais para eu fechar. E eu vou começar um novo projeto agora. Então vou em arquivo, novo, projeto, application, aplicação, né? Projeto, aplicação. Eu vou dar um OK. Ele pergunta se eu quero salvar. Não. Então tá bom. Aqui eu comecei um novo projeto, então. Vamos, num primeiro momento, olhar como que nós vamos inserir componentes. Então, nós vamos trabalhar com alguns componentes básicos do Lazarus. O primeiro botão que sempre nós vamos estar usando é o componente Label. O componente Label, nós podemos identificá-lo pela letra A, B, C, na paleta Standard. Então, eu clico nele, dou um clique na paleta e dou um clique no formulário. E aí eu inseri um componente Label, tá? Quero inserir mais um componente Label? Mesma coisa. Clico na paleta e dou um clique no formulário. Clico. Cliquei aqui. Tá? Então, basta você selecionar o componente na paleta e selecionar o componente e clicar no formulário. Se nós olharmos aqui no inspetor de objetos, nós podemos observar que nós já temos vários labels colocados no nosso formulário. Então, o formulário é uma espécie de container, ou seja, é ele que recebe os labels. Então, aqui no inspetor de objetos, nós podemos observar que o label 1 ele está dentro do form 1. Tá? Então, eu vou selecionar esses objetos todos e vou mover esses objetos. Os componentes, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar uma organizada. Para você mover, você clica e arrasta. Então, peguei, cliquei, arrastei, ó. Estou organizando os meus labels dentro do meu formulário, tá? Um outro componente que nós vamos usar bastante são os componentes edits, tá? Enquanto que o label é um componente que eu uso como, na verdade, como uma etiqueta, ele é um rótulo, é para identificar alguma coisa. Já o edit, ele é uma caixinha onde eu vou poder digitar um texto dentro dela. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar mais alguns edits no meu formulário. Então, se vocês olharem, o que eu tenho aqui no meu inspetor de objetos? Eu tenho edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, edit 5. Cada um deles se tornou um objeto, um componente onde eu posso transformá-los em caixinhas de edição. Ou seja, eu vou poder passar uma informação para o meu programa através dos edits. Um outro componente que nós vamos usar bastante também é o button, que é o botão. Ou seja, toda vez que eu quiser executar uma ação, eu vou usar um botão. Então, nós podemos identificar os labels. Aqui o label é o ABC. Os edits é um retângulo com as letras A, B. E o botão, o T-button, ele está escrito OK nele. Então, eu tenho alguns componentes que eu vou poder trabalhar. Se nós olharmos aqui, ó, eu tenho botão 1, botão 2, botão 3. E aqui eu tenho os labels. Se eu quiser eliminar qualquer um deles,
Basta eu selecionar, eu posso selecionar aqui no formulário, ou eu posso selecionar aqui no inspetor de objetos, certo? Então eu posso apenas clicar. Então eu vou clicar, vou apertar o botão Delete. Se eu quiser apagar mais de um, basta eu selecionar e deletar todos os componentes. Então eu vou colocar novamente um label. Vou colocar uma caixa de texto e vou colocar um botão. Então, esses três componentes, um rótulo, o label ele permite que eu possa ter um rótulo, a caixa de texto vai permitir que eu insira uma informação, insira um dado no meu programa, e o botão vai permitir que eu execute uma determinada ação. Esses três componentes juntos vão permitir que a gente já crie alguns programas bem interessantes com eles. Tudo bem? Então eu vou... eu estou no modo de projeto, né? Eu vou entrar no modo de execução. Eu posso clicar no triângulo verde ou eu posso apertar a tecla F9. Eu vou apertar a tecla F9, que é uma tecla de atalho. E ele está, nesse momento, compilando o meu programa e ele vai gerar o meu executável, é o programa já em modo de execução. Então, vamos ver como que vai ficar. Tá? Quando aparece aqui na caixa de mensagens essa linha verde, significa que tudo deu certo. Então, eu tenho aqui o meu formulário, eu tenho o label eu não consigo fazer nada com ele, mas a caixa de edit, está vendo que eu já posso digitar, por exemplo, posso digitar um número, né? O botão, eu posso clicar no botão, ó. Eu posso clicar no meu botão, e ao clicar no botão, eu posso definir através de código, através de programação, o que deve acontecer, tá? Então, eu vou parar a execução do programa, eu posso parar a execução do programa pelo quadradinho vermelho, aqui pelo X. Vou parar a execução do programa, tá? E agora nós vamos analisar algumas propriedades desses componentes, né? Eu vou eliminar os três, mas antes de ver as propriedades, vamos ver que nós temos outros containers. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o group box. Então eu vou colocar um group box aqui. Vai ser meu group box 1. Vou colocar um group box 2. E vou colocar um group box 3. Os group box, eles são... Observem que eu tenho o form 1. O form 1 ele recebeu quem? O group box 1, group box 2, group box 3. Dentro de cada group box, eu posso inserir outros componentes. Por exemplo, eu seleciono ele, né? Por exemplo, se eu quero inserir um componente dentro do group box 1, primeiro eu seleciono o group box 1, vou lá, inserir um label dentro dele, vou inserir uma caixinha de texto dentro dele. No group box 2, eu vou inserir um botão. No group box 3, eu vou inserir um label, uma caixinha de edição, um tedit, vou inserir um outro label, vou inserir uma outra caixinha de edição, vou aumentar o tamanho dele e vou inserir um botão. Então, o que nós vamos poder observar aqui no inspetor de objetos? Então, eu tenho o form. Olha só, dentro do form eu tenho os group box. Dentro do group box 1 eu tenho um label e um edit. Dentro do group box 2 eu só tenho um botão. Dentro do group box 3 eu vou ter vários labels, várias caixinhas de edição, edits, e eu vou ter um botão. Então, eu posso usar os group box como uma forma de organizar os diversos componentes dentro do meu formulário.
tá? Então, eu posso criar uma hierarquia entre os componentes. Então, quem é o principal aqui? O principal aqui é o meu formulário. Meu formulário ele é o primeiro da turma. Depois do formulário, eu tenho os group box, cada um deles. Ou seja, eles vão organizar os demais componentes. Eles funcionam como recipientes aonde eu posso colocar os outros componentes, tá? Então, eu crio uma hierarquia dos meus componentes dentro do meu formulário, tá bom? Então, vamos ficar por aqui, tá? E a gente continua numa próxima aula.